Porque a dengue não acabou, galera. Dengue é muito perigoso, dengue mata, então se liga aí, dá aquela geral no seu quintal. Mas vamos falar agora de saúde da mente, porque a nossa colunista, a Michele Zuliani, já está aqui com a gente para falar sobre um assunto muito sério, que inclusive a gente deu uma pincelada aqui, Michele. As pessoas estão perdendo a mão e a noção, muitas vezes, na hora de fazer comentário, principalmente online, estão destilando ódio e muita gente está levando isso do online pro offline, pra vida real ali. Como é que tá essa situação e como é que uma coisa dessas pode acontecer? Às vezes a gente acha, nossa, eu conheço tão bem essa pessoa, ela jamais faria isso. E quando a gente vê um comentário ou uma atitude dela tão agressiva, isso acaba até chocando a gente, né? Isso é uma... Bom dia, Brenda. Bom dia, João. Bom dia. Bom dia, ouvintes. É uma questão bem complexa, né? E não é... A gente não vai olhar isso para quem tá certo e quem tá errado. Mas vamos tentar entender, né? Essas coisas... Meu amigo... Como que ele pode pensar dessa forma? Essas brigas nos grupos de família que precedem as eleições, esses ataques ao Planalto. Como que as pessoas chegam a esse ponto, né? Primeiro é essa exposição a ideias radicais por líderes e grupos, né? A gente está exposto a isso o tempo todo e a veiculação dessas coisas nas mídias digitais. As correntes de WhatsApp, o Facebook, Instagram, os sites. E existe também o algoritmo que quanto mais a gente pesquisa sobre um assunto, mais ele aparece pra gente. E menos assuntos contrários vão aparecer também, né? É aquela bolha que vai se formando em torno da gente, né? Quanto mais a gente consome determinado tipo de assunto, e se for um assunto extremamente violento, maior a chance de a gente começar a pensar igual e achar que quem pensa diferente tá errado mesmo. Exatamente. E essa identificação, ela é favorecida com essa sensação de isolamento e desesperança. Né? Somado com esse contexto de incertezas econômicas, políticas e que geram medo e insegurança. Então, é o famoso vamos nos unir para a gente ficar mais forte, porque essa insegurança deixa a gente extremamente frágil e vulnerável. Então, é uma combinação de fatores psicológicos, fatores sociais, fatores econômicos, políticos, isso é uma faísca. E aí a gente tem esse desamparo que vira a pólvora e aí explode. Isso é muito complicado, a gente está falando principalmente aí do contexto político, de tudo que a gente viveu e ainda tem visto, né, nas redes. Famílias foram divididas, amigos deixaram de se falar, amigos de longa data, amigos de infância, deixaram de se falar, cortaram relações simplesmente porque um pensa diferente do outro politicamente ou porque um dos lados passou a ter atitudes mais agressivas que outrora não tinha. E isso a gente não tá vendo só nesse cenário. A política é um dos braços, um dos desdobramentos. Mas quando a gente para ler comentário em rede social, até de notícias mesmo, né, do dia a dia, a gente se depara com tanta violência, com tanto ódio deste lado. E são coisas que a gente para pra pensar, será que se a pessoa estivesse de frente com a outra, ela falaria tudo isso? Na vida real ali, né? Provavelmente não, né? As telas, elas acabam nos deixando num terreno seguro. Eu tô dentro da bolha, ninguém vai entrar na minha bolha, né? Então, é natural que a gente queira se afastar daquilo de quem pensa diferente da gente, de ideias contrárias, porque isso causa um desconforto tremendo, né? Um desconforto, uma tensão, né? Que faz com que a gente não queira saber disso. Mas ninguém vive numa ilha, ninguém tem essa bolha, essa redoma em volta da gente, fora do ambiente virtual, pelo menos. E aí, como é que eu faço para conviver em sociedade, aceitar a ideia do outro e não me tornar um vândalo violento e destilar palavras de ódio não só online, mas também com as pessoas que eu tô convivendo, né? Com a minha família, com os meus amigos. Pois é. A gente primeiro tem que desenvolver um pensamento crítico, né? A gente tem que olhar as informações e pensar sobre isso, né? Considerando que as pessoas são diferentes. A gente tem que promover diálogo também entre esses grupos que são diversos e minimizar o isolamento. Quanto mais a gente se isola, mais a gente tende a ficar preso nessa bolha. É isso, gente. Esteja aberto.
para conversar. Diálogo é sempre a melhor saída. Se você tá com dificuldade mesmo, não consegue superar isso sozinho, em conversar com pessoas que pensem diferente de você, se você tá sentindo que você tá se tornando agressivo demais, né? Essa não aceitação tá te prejudicando no seu dia a dia mesmo, procura ajuda profissional, isso é super importante. E vamos pensar, né? A gente pensa de um jeito, a gente constrói o nosso pensamento crítico, mas nem sempre a gente vai estar 100% certo. Vamos nos abrir para ouvir o outro, que às vezes o outro tem tanto para ensinar pra gente, né, Michele? Com certeza. É isso, Michele Zuliani falando ao vivo aqui com a gente no Jornal da Mi.